Hey guys! Vamos começar a falar aqui no canal sobre as maiores e mais bem-sucedidas marcas do mundo. E não apenas grandes na questão financeira, mas histórica, do porquê que elas são bem-sucedidas até hoje. A primeira delas é a Louis Vuitton, que já tem mais de 160 anos e tá sempre no ranking das maiores marcas. E agora em 2018 tá em primeiro lugar nesse pódio em diversas pesquisas. O Louis Vuitton nasceu em 1821 na região de Jura, na França, e era de uma família de moleiros e carpinteiros. E essa região de Jura não fica próxima de Paris, fica ao leste da França, mais perto da Suíça. Louis quis trabalhar com madeiras igual sua família e foi contratado por um fabricante de baús de madeira para viagem. E foi aí que tudo começou. A sua primeira criação foi uma mala de viagem com tecido impermeável substituindo o couro e colocando cantoneiras de metal para dar mais resistência ao produto. Isso foi em 1854. E ele só expandiu, saiu da França e criou sua primeira loja fora do país, em Londres, em 1885, com seu filho Jorge. Louis ficou bem conhecida na Europa por causa das suas invenções, pelas suas criações de formatos diferentes de malas de viagem. E claro que, como todo sucesso, começa a ser imitado. E para fugir dessas imitações, ele fez questão de criar algo que definisse a marca, que tivesse aquela identidade dele, para saberem quais eram as originais. E aí que foi criado o L e o V, que a gente conhece, e as estampas florais. Só que só foram colocadas em prática mesmo 4 anos depois que ele já tinha morrido. Depois, seu filho também morreu, Georges, e deixou a marca para o Gaston Louis, seu filho, que seria o neto de Louis Vuitton, que criou um tecido mais impermeável ainda à base de linho, algodão e PVC, que é usado até hoje. Gaston Louis também criou o The Library Trunk, que era uma maleta, um baú, que escritores famosos como Ernest Hemingway usaram com gavetas e prateleiras secretas. E, aliás, vale a pena ler o livro O Velho Mar, do Ernest Hemingway. Eu já li. E eu fico imaginando aqui se o livro do Velho Mar foi um dos livros do Ernest que estavam nesse baú. A marca passou depois por Henri Recamier e Bernard Arnault. E anos depois também teve a contratação do Marc Jacobs, que introduziu na Louis Vuitton os óculos de sol, joias, calçados e roupas prêt-à-porter. Mas a especialização e foco da marca sempre foi malas de viagem e continua sendo. Eu li também que teve uma tentativa de colocar perfumes na marca entre 1926 e 1946, com 7 fragrâncias, mas acabou parando em 1946 e retornou agora em 2016 e teve até o rosto de uma das atrizes super famosas, Léa Seydoux. Um outro fato importante foi a criação do grupo LVMH, que foi a união de Louis Vuitton com Moët Chandon, Hennessy, e em 1987. E esse grupo existe até hoje e reúne mais de 60 marcas de luxo, entre elas a própria Louis Vuitton, Christian Lacroix, Givenchy, Donna Karan e Veuve Clicquot. E para finalizar o vídeo, alguns takes de campanhas da Louis Vuitton com a Madonna, Gisele e as últimas campanhas de perfume. Espero que eu tenha sido tão objetiva quanto eu queria, que eu tenha trazido um pouco da história de uma das grandes marcas de moda do mundo. E me conta se vocês gostaram, clicando aqui no like e se inscrevendo no canal e deixando nos comentários se vocês sabem mais algum fato sobre a Louis Vuitton ou se tem alguma dica de uma sugestão de qual a próxima marca que vocês querem que eu conte a história. E é isso. XOXO.